Vem cá, você sabia que a Apple já teve um terceiro fundador e que ele abandonou a empresa em menos de um mês? Sim, é isso que aconteceu e eu gostaria de contar um pouco sobre a história da Apple para vocês. Primeiro eu queria dizer que eu não vou contar história ano por ano, eu vou fazer meio que uma reflexão sobre a história da Apple, contando o início deles lá na garagem, indo pro ano da ascensão, né, que foi ali no meio, e ali no fim, que foi a queda da Apple, que foi quando o Steve saiu e deu aquele problema todo. Eu queria só fazer uma análise disso, eu queria trazer uma reflexão, porque tem muito aprendizado nessa história da Apple e eu gostaria de falar sobre isso. Começaram na garagem, o Steve Jobs e o Steve Woz, lá em 1976, né, eles lançaram a Apple nesse ano, só que teve muito problema que eles acharam, teve muitos problemas que eles encontraram e acharam a solução, né? E é bem interessante essa história. Para dar um contexto, nessa época os computadores eram gigantes e só quem tinha acesso a computadores eram essas empresas como NASA, como empresas grandes. Não tinha computadores pessoais como esse que está aqui atrás. As pessoas não tinham acesso a isso. E o Jobs e o Woz, eles se conheciam há muito tempo. O Woz era o engenheiro da tecnologia e o Steve era o cara do marketing. Ele sempre vendia e a dupla funcionou muito bem. O primeiro projeto que eles fizeram foi em 71, antes de Apple, antes de qualquer coisa, que era um projeto chamado Blue Box. Esse dispositivo que eles fizeram, ele meio que hackeava ligações e fazia essas ligações serem grátis para o consumidor final. O Steve vendia aqui dali, o Steve Jobs, né? Porque os dois são... Eu vou chamar o Steve Jobs de Steve e o Steve Woz de Woz, só para vocês não se confundirem. Então, o Steve, ele vendeu para vizinhos, colegas, só que como era ilegal, obviamente não tinha como jogar isso aqui para frente, mas foi ali que eles perceberam que era uma dupla boa. Um vendia e o outro fazia o produto. Dá para traçar até o paralelo aqui na empresa, porque, por exemplo, eu não sei fazer planilhas, mas Janael sabe, eu sei fazer o design da planilha, eu sou o designer aqui da equipe, e Janael é o cara que constrói os produtos. Então, é interessante porque dá para traçar o paralelo, que é uma dica até boa, se você tá entrando numa empresa, tá construindo uma empresa e você não tem um sócio, tá à procura de um sócio, procura sócio que complemente você, não fica procurando amigo, só porque ele é amigo teu. Obviamente eu e o Janel, a gente é amigo, só que nós se complementa. Como eu falei, eu sou designer e vendedor, e Janel é o cara que constrói o produto. E essa dinâmica é bem parecida com o Steve e com o Woz, entre eu e Janel, porque um constrói o produto e o outro vende. É muito interessante isso aí. Foi então que entre 1975 e 1976, o Woz, ele frequentava lá um clube desses caras aí, que era como se fosse uma feira, digamos, uma feira de ciência, onde os caras apresentavam projetos, isso aí, e o Woz, ele queria construir o próprio computador. E o Steve falou, vamos vender isso aí e vamos fazer. E mais ou menos ali, entre março e abril de 1976, nasceu o Apple I. Aí quando o Woz, ele criou esse produto, ele foi mostrar para HP lá, porque é onde ele trabalhava. E foi rejeitado o produto. Não era um computador do jeito que a gente conhece, era apenas a placa do circuito, porque vale lembrar que o Woz, ele não era designer, ele era engenheiro. Então, ele construiu essa placa, mostrou para os caras da HP e foi rejeitado o projeto. O Steve viu aqui dali e achou genial, porque conectava até em televisão aqui dali, e dava para mexer e tal. O Steve achou aquele genial e disse, vamos vender isso aí que vai dar certo. O Steve Jobs, é claro, tinha essa visão a longo prazo muito grande e ajudou muito a Apple. E finalmente, em 1º de abril de 1976, o Steve Jobs, o Steve Wozniak e o Ronald Wayne fundaram a Apple. Sim, você está se perguntando, quem diabo é o Ronald Wayne? O que esse cara está aparecendo aí? Ele foi o cara que o Steve Jobs e o Woz, eles chamaram porque ele era mais velho que eles e era o adulto daquele projeto. Foi basicamente para assinar papelada. Eles queriam assinar papelada e ele tinha 10% da empresa. O Woz e o Jobs, eles tinham 45% da empresa, ambos, e o Ronald, ele tinha 10% apenas. E ele ficou 12 dias no projeto e depois de sair, ele saiu, porque ele tinha um trabalho, ele tinha também carro, ele tinha as coisas para perder, enquanto o Jobs e o Woz, eles não tinham nada a perder. Então não tinha problema do Woz e o Steve Jobs continuarem, só que o Ronald tinha. Então ele ficou com medo, porque ele já tinha feito parte de um projeto que tinha dado errado, que tinha fracassado, que era um projeto parecido, e foi ali que ele decidiu sair. Hoje tem até entrevista dele dizendo que ele se arrependeu, mas ele disse que foi parte do acaso, né? Então foi lá que ele saiu. O Ronald, na época, ele vendeu a parte dele por $800, os 10%, que hoje vale 421 bilhões, essa parte que ele vendeu.
Imagine que ele tinha se arrependido, mas como ele falou, foi parte do acaso, né? E com a saída do Ronald, eles precisaram de dinheiro para financiar o projeto. E o Jobs, ele vendeu uma Kombi, que ele tinha, uma Kombi Volkswagen, e o Woz, ele vendeu uma calculadora científica dele por $500. Aí eles conseguiram levantar um capital inicial para eles começar a produzir os produtos deles. Aí foi aí que eles conseguiram o primeiro cliente deles, que foi a Byte Shop. O Jobs, ele apresentou o Apple I pro Paul Terway, que era o dono da Byte Shop, e o Jobs vendeu cada unidade do Apple I por $500. Aí foi aqui que a Apple recebeu o seu primeiro investimento concreto, que foi o Mike McCullough. Ele entrou em 1977. Ele era um ex-executivo lá da Intel, ele já era milionário com aquilo ali e era aposentado, e ele queria investir em algum projeto. Ele achou a Apple, e foi ali em janeiro de 77 que a Apple foi oficialmente incorporada no mercado. E aqui começa a ascensão da Apple, que foi no lançamento do Apple II. O Apple II já trouxe muitos diferenciais. Ele tinha um design próprio. Esse computador já era capaz de produzir gráficos coloridos e não é à toa que a logo da Apple já era colorida justamente para simbolizar que aquele computador tem capacidade gráfica. No início, o Apple II ele não vendeu muito, porque ele tem capacidade gráfica, mas não tinha os programas corretos. Mas ele começou realmente a estourar quando lançou o VisiCalc. O VisiCalc é literalmente o primeiro software de planilha lançado na história. O VisiCalc era um programa exclusivo para a Apple II. Por isso que teve esse estouro de vendas. Ficou 12 meses com a Apple tendo o poder de ser exclusivo do computador deles. Então foi um estouro de vendas. 25% das vendas do Apple II era justamente por conta do VisiCalc. Porque empresas compravam, a escola comprava, a faculdade comprava, por conta que aqueles gráficos ali, aquelas planilhas, elas serviam muito, né? Não é à toa, a planilha ela é tão forte que até hoje ela funciona. É um software que é simples de ser feito, simples entre aspas, porque não é qualquer um que faz, eu não sei fazer, só Janelson que faz, mas se você estudar aqui dali, é minimamente simples de fazer. Só que, obviamente, é melhor comprar uma coisa pronta do que perder tempo. O empresário ele não vai querer perder tempo construindo um negócio, sendo que já tem um pronto. Então, é basicamente essa a ideia. E é por isso que a gente tem a IJCalc e a IJControl. A IJCalc é para você precificar os seus produtos, saber o que é que vai dar lucro, o que é que não vai dar, contando taxa, imposto, essas coisas. E a IJControl é para você controlar o seu estoque. Então, para você ver, o peso vem desde lá de trás, de 79, que as planilhas estão aí rodando. O crescimento da Apple foi exponencial. Mês após mês, aumentava o faturamento da empresa. Então, em 12 de dezembro de 1980, a Apple faz o IPO. E quando ela fez o IPO, ela vendeu 4,6 milhões de ações por cada um, por $22, para ver como a empresa já estava valiosa nessa época. Foi ali que o Jobs e o Woz eles ficaram oficialmente multimilionários. E foi aqui que o primeiro fracasso da Apple começou, que foi com o lançamento do Apple III. Ele travava, tinha superaquecimento, era super caro. Foi aqui que começou. Desde essa época a mídia já falava que a Apple era muito caro, os produtos da Apple eram muito caros. Então, foi aqui que começou o primeiro fracasso da Apple, foi o Apple III. O próprio Woz, ele falou que o computador ele foi feito não por engenheiros, e sim por designers. E um dos problemas foi justamente esse, porque os engenheiros não estavam ali para ajudar a construir o produto da forma correta. E foi em 81 que foi descontinuado o Apple III, porque vendeu muito pouco. E foi nesse mesmo tempo que a IBM lançou o IBM PC, que influenciou também na queda das vendas, porque o IBM PC era mais barato e funcionava também, funcionava muito bem. E foi naquele período também que o VisiCalc foi mudando, não teve mais exclusividade. E por conta disso, em abril de 1984, o Apple III foi oficialmente descontinuado. E é aqui que a gente pode ter uma análise. Eu falei que eu ia falar uma análise, né, e não contar a história, porque eu achava chato. Mas eu literalmente estou contando a história. Mas dá para fazer uma pequena análise aqui desse fracasso da Apple. Um produto mal feito, porque não tinha uns caras técnicos ali, né? O Jobs era muito temperamental, né? Você analisar filme, qualquer coisa, tem até vídeo do Jobs lá apresentando um produto, não sei qual era, que ele fica com raiva no meio de todo mundo e joga o produto numa pessoa. Eu vou uma coisa assim, eu lembro disso aqui, não sei se é exatamente dessa forma, mas eu lembro que o Jobs ele ficou com raiva de um dos caras lá responsáveis pelaquela apresentação, que tinha dado problema. Provavelmente ele muito temperamental, ele mandou fazer design muito bonito e estragou com o produto. Não colocou os caras técnicos de verdade. Dá pra tirar um aprendizado disso aí, né? Porque se você faz uma escolha de produto ruim, você não vai conseguir vender. Às vezes, você só não consegue vender por conta do produto. Porque muitos empresários, eu até me encaixo nisso, porque às vezes a gente fica agoniado aqui, que a gente não consegue vender. A gente acha que o problema é a empresa, o problema é muita coisa, mas não, às vezes o problema de verdade é o produto. Então, procura o produto correto para você vender e não faça produtos por emoção ou por conta do MVP, né? Não foca muito só no viável, foca na demanda. E também analisa a concorrência, né? Foi aqui que a HP entrou, HP com um preço muito mais barato e conseguiu quebrar, literalmente, entre aspas,
aspas, as vendas da Apple III. Então estude seus concorrentes, eu acho que é bem interessante isso. E aqui começa a queda da Apple. Depois desse fracasso, veio outro fracasso, que foi o Lisa. O Lisa era genial, era um computador parecido com esse daqui, já tinha mouse, que eles se inspiraram, ou roubaram, mas não roubaram porque eles fizeram parceria com a Xerox, provavelmente você já ouviu falar nessa história, a Xerox PARC. Eles fizeram parceria, só que foi muito barata essa parceria, e lá na Xerox tinha um protótipo de mouse, e a Apple foi lá e fez o mouse também. Só que veio da Xerox. E a Xerox também tinha interface gráfica. A primeira interface gráfica que existiu foi na Xerox. E a Apple foi lá e fez a interface gráfica da Lisa. Aí quando o Jobs viu aquilo dali, ele ficou obcecado. Ele disse aqui, isso aqui é o futuro. Ele tinha aquela visão muito grande, né? Ele analisava sempre o futuro. E ele insistiu, vamos fazer isso aqui. Só que o produto ficou muito caro, o Lisa. E vale lembrar também que esse nome Lisa foi uma homenagem que o Jobs fez à filha dele, que ele não reconhecia. Ele disse que não era, mas fica aí na história, né? E foi aqui que o Jobs foi removido do projeto. Por quê? Porque ele era muito autoritário, ele queria... Por exemplo, no Apple III, o problema foi ele, por conta que ele queria muito design, ele queria fazer um design e colocou só designers em vez de colocar engenheiros. E aqui no Lisa, tava ficando caro o projeto e ele era muito autoritário e deixava o ambiente tóxico na empresa. E ele foi removido e foi para a equipe do Macintosh. E vale lembrar que a Lisa foi um fracasso também. O preço dela foi $9.995, que hoje em dia é equivalente a $30 mil. Então era muito absurdo esse preço e obviamente foi um fracasso. E foi aqui que o Jobs ele foi expulso do Lisa e entrou no Macintosh. O Jobs ele ficou com raiva de ter sido expulso do projeto do Lisa e ele coloca o mesmo processador do Lisa no Macintosh, tornando o Macintosh mais caro. E mais ou menos ali no final de 1983, o Jobs foi atrás do John Sculley. O John ele era CEO da Pepsi Cola e foi ali que aquela famosa frase surgiu, que o Jobs falou pro John: você prefere ficar famoso por vender água com açúcar ou por mudar o mundo? Aí o John foi para a Apple. O Sculley, ele tinha zero experiência com tecnologia. E o Jobs pensou, eu sou o cara da visão e o Sculley é o cara da gestão, vamos se juntar. O spoiler é que claramente não deu certo. Em 84 eles lançaram aquele famoso anúncio do Macintosh. E veio uma frustração, porque foi um fracasso de venda. Na verdade, as vendas iniciais até que foram boas, mas elas começaram a cair, porque eles não conseguiram competir com o IBM PC, porque era muito caro, o produto era caro, né? O Jobs ficava colocando muita tecnologia nos produtos e ficava muito caro os produtos, e o IBM PC era mais barato e fazia a mesma coisa, então caiu muito as vendas. E foi aqui que o Jobs e o Sculley começaram a brigar, porque deu conflito de interesse e conflito de visão. O Jobs pensava numa coisa, só que o carro era caro, e o Sculley, como era CEO, ele ficava querendo travar o Jobs e começaram a briga aqui. O Woz saiu da empresa nessa época, porque ele disse que a Apple não era mais a mesma e por conta dessas brigas, dessas visão, também estava com problema de venda, o Woz decidiu sair. Aí começou aquela luta por poder. O Jobs, ele tentou influenciar o conselho para tirar o Sculley, só que na hora da reunião, o conselho votou para tirar ele. O Jobs saiu, ele tenta novamente voltar nesse mesmo período, só que ele não consegue porque o conselho não deixou. E a Apple começou a cair nas vendas, porque os dois fundadores, os principais, saíram da empresa. E o Sculley não tinha experiência com tecnologia. A Apple caiu de todas as formas, de todos os lados ela caiu, e resultou lá na frente o Steve Jobs voltando novamente. É essa a história da Apple. Como eu falei no início, eu não queria contar a história, mas no final foi uma história. Mas é mais ou menos uma análise, uma reflexão, porque teve muito conflito de poder, perderam a ideia inicial. O Jobs voltou novamente, aí depois aqui dali a Apple voltou novamente a ser, né? Lançaram o iPhone, só de ter lançado o iPhone já é uma coisa muito importante, que o Jobs ainda fez quando estava vivo. Só que nessa época começaram essas brigas aí, conflito de interesse, o Jobs se afastou do Woz, o Woz saiu, aquela equipe que era inspirada, que começaram a fazer o Apple I, o Apple II, também se separaram. Então foi ali que iniciou todos os problemas. Então é uma reflexão que fica aqui. Escolha seus sócios e não perca aquela vontade inicial que você tinha no seu projeto. Porque se você perde a vontade inicial que você tinha no projeto, o projeto perde o sentido. Então é basicamente esse o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, comente aqui embaixo porque você não gostou. Se ficou com alguma dúvida, também pergunte aqui embaixo. Se você quer saber mais sobre as nossas planilhas, tem vários vídeos aqui que Janaels faz, que são videoaulas, né? Que é da JCalc, como precificar um produto, e sobre estoque, como controlar o seu estoque. Então, se você quiser saber mais sobre isso, clique nos vídeos recomendados aqui em cima. Então, se você quiser saber mais, se inscreva no canal, ative as notificações e até mais.